Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a ideia que o tempo é nosso algoz, conversando com o arquiteto Dagoberto Martins. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao arquiteto Dagoberto Martins no e-mail ciência.pesquisa@unicef.br. Bom, agora a pergunta da semana. Você sabe que você já ouviu falar da Torre de Pisa? Bom, nós estamos conversando com o arquiteto e a pergunta é referente a essa nossa conversa. Torre de Pisa é a torre inclinada, não é? Uma torre italiana que inclinou. Ela foi construída em 1175, por aí, imaginem vocês, não é? Muito antiga. E você sabe por que essa torre inclinou? Se você sabe por que a Torre de Pisa inclinou, você liga para cá, 3621-3434, e responda. E você vai ganhar vários brindes, como por exemplo, um caderninho de endereços, né? Um índice de telefone, um mini dicionário da língua portuguesa e um livro, não é? Esse aqui é um livro História de Brenda, um livro de um escritor italiano que nós entrevistamos, mas que você poderá ganhar também ligando para cá. E essa oferta é uma parceria do Ciência e Pesquisa com a Papelaria Marielle, onde você tem tudo para material, todo o material escolar, de escritório, presentes de primeira qualidade, tudo com o carinho do Jean, da Marielle, seu Cirilo, da Terezinha. Procure a Papelaria Marielle, que você vai sair de lá feliz da vida com materiais de escritório e com muitos presentes, ok? Sr. Dagoberto, falávamos no bloco passado de uma casa em Laguna que tinha um quarto no meio da casa, que era um negócio fantástico, uma construção gigantesca, e um dos quartos era no meio, e também da nossa não preocupação com as obras históricas que nos cercam, professor. Sobre a alcova, esse dormitório, né, que fica no miolo da casa, no centro da casa, e não tem janelas. O nome de alcova é o nome? A gente chama esse dormitório de alcova porque nos remete à influência da arquitetura árabe. Olha que interessante. Na nossa cultura, principalmente nos portugueses, depois os portugueses fizeram para nós. Seria uma relação com véu que cobre o rosto da mulher árabe. Era uma forma das famílias protegerem as suas mulheres. Então elas dormiam em um quarto onde não haviam janelas nesse quarto. Exatamente. Se chamava alcovas. Ou seja, um quarto centralizado. Um quarto centralizado, ela servia também como corredor, muitas vezes. E essa tipologia de planta, né, com essa influência árabe, ainda existe em Laguna. Existem diversas casas lá ainda com esse tipo de partido geral. Preservadas, professor? Preservadas. Elas ficam normalmente naquelas casinhas, portas e janelas geminadas. Porque quando surgiram os recuos laterais, essa cultura já não era mais utilizada, esse tipo de planta, já na arquitetura eclética. Mas na arquitetura luso-brasileira, onde aquelas casinhas eram geminadas, normalmente porta-janela, ou porta e duas janelas, ou janela, porta-janela. Geminadas, para que as pessoas entendam, são aquelas casas que eram grudadas umas nas outras, né? São chamadas de casas geminadas, só para as pessoas entenderem. Que é a influência do urbanismo medieval. Na época que as cidades, por proteção, se localizavam na cumira dos morros. Então não haviam muitos espaços. Então as casas ficavam coladas umas às outras por necessidade de espaço. Que as cidades se protegiam na cumira dos morros, em função das constantes lutas por domínio territoriais, e as cidades se instalavam nas cumieiras, que era melhor para se proteger, e se cercavam. Professor, uma pergunta e um compromisso. Essa conversa, pessoal, é maravilhosa, eu estou estupefato, assim, estou feliz, radiante, aprendendo muito, mas muito pouco. Professor Dagoberto, vamos conversar novamente no Ciência e Pesquisa, mostrando para as pessoas imagens de tudo isso que falas. A gente pode fazer uma filmagem de casas, enfim, para a gente mostrar para as pessoas como é que é isso efetivamente, pode ser? Podemos mostrar esses exemplos, né? Então tá, professor. Então, e o nosso descaso para com as coisas eu dei exemplo de Tubarão, né? Certo. A nossa catedral que foi destruída, a estaçãozinha aqui da rede ferroviária, casas que as pessoas destroem. Por que isso acontece, professor? E a gente não fala nada. Por um lado, a cidade de Tubarão, atualmente ela se encontra numa dinâmica econômica muito forte. Exato. Né? A indústria imobiliária na cidade se renova constantemente, né? Então, como não há lei de proteção, porque aqui em Tubarão não tem lei de tombamento. Tombamento é o reconhecimento oficial do interesse de preservação do bem pelos seus caráteres históricos, né? E aqui no Tubarão nós não temos uma lei de proteção. Então isso aí torna esse patrimônio
né, vulnerável a interesse. Ao desenvolvimento imobiliário, que é uma atividade econômica importante, gera uma série de empregos e nós convivemos com isso. O fato é que nós temos que criar uma legislação que defina claramente, né, o que deve ser preservado para a memória futura ou não. No caso aqui especificamente de Tubarão, é que existe uma espécie de um paradigma em que patrimônio histórico é a casa barroca, é a casa luso-brasileira. Não é. Patrimônio histórico de Ouro Preto, de Paraty, de Laguna ou do Pelourinho em Salvador, né? Eles têm a tipologia deles. Certo? Nós temos que pensar para o futuro. O que hoje, aparentemente, pode não se configurar um prédio de interesse histórico, daqui a 50 anos vai ser. Vai ser, com certeza. Daqui a 50 anos vai ser, seguramente. Claro. Aqui em Tubarão, o que de patrimônio luso-brasileiro, né, que às vezes se confunde com barroco, mas do patrimônio luso-brasileiro tem muito pouco. Tem muito pouco. Do patrimônio eclético nós tem um pouco mais, tem a Casa da Cidade e mais algumas outras obras, mas a maioria foi demolida. Ali na rua Coronel Colasso. Porém, nós temos um patrimônio da arquitetura Art Deco, fantástico aqui em Tubarão. Fantástico. Mas as pessoas não consideram ainda como de interesse histórico, porque está na memória recente da cidade. E a gente pode saber onde é que... Mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, isso pode ser um centro histórico fantástico da arquitetura Art Deco, que Tubarão tem na rua Lauro Miller, principalmente. É mesmo, professor? Naquela quadra da rua Lauro Miller, entre as duas pontes. Sim, exatamente. Né? Exatamente aqui nas margens aquela fachada voltada para o rio, a fachada das casas voltada para o patrimônio, para a rua Lauro Miller. Que muitas das fachadas, inclusive, estão escondidas por painéis publicitários. Verdade. Ali nós temos um conjunto harmônico, Art Deco fabuloso, extremamente importante, e vai ser muito mais importante no futuro. Professor Mas as pessoas ainda acham que aquilo ali, como conviveram, foi a família que construiu, o avô que fez, eles não percebem a importância disso. A relevância disso, né? Professor, lamentavelmente, nosso tempo está acabando, fica o convite então no ar para a gente voltar a conversar, com imagens dessa vez, pode ser? Certo. Inclusive aqui de Tubarão, de Laguna, dessa nossa região. Eu deixo o professor Dagoberto, com muito pesar, as câmeras do Ciência Pesquisa para a tua fala final, lamentavelmente. Bem, eu gostaria de deixar como mensagem, o tombamento é o reconhecimento oficial do valor histórico de um bem. Todo prédio tombado é histórico. Agora, nem todo prédio histórico é tombado. Então, existem diversos prédios históricos que o Estado ainda não reconheceu como de interesse de preservação, porque o Estado é lento, é muito lento. Né? Mas as pessoas sabem que elas têm importância histórica. Então, que não fosse necessário, né, uma intervenção do Estado para preservar esse patrimônio e que as próprias pessoas, por iniciativa própria, por vontade própria, trabalhassem no sentido dessa preservação, porque esses prédios eles vão no futuro, ou podem, né, imediatamente, ser usados na atividade turística, né, como pousadas, restaurantes, essas coisas. Professor Dagoberto, se as autoridades da região quiserem conversar consigo para fazer para ter um aconselhamento profissional sobre isso, pode ser? Imagina, estamos dispostos a isso. Muito obrigado, foi uma honra muito grande tê-lo conosco no Ciência Pesquisa, professor. Obrigado, eu que agradeço. Foi com muita honra o professor Dagoberto Martins, arquiteto, professor do curso de arquitetura da nossa universidade, especialista em arquitetura histórica, e você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Dagoberto no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Agradeço a você que fez o Ciência Pesquisa nos bastidores, ao Rafael, ao nosso Fabrício, o nosso Twitter hoje com muita competência, da Ender que nos coloca no blog, as meninas que recebem seu telefonema, a Jéssica e a Priscila, e a você, telespectador, telespectadora, que nos recebe semanalmente seus likes. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.